Eu não espero nada dos meus filhos e talvez essa seja a maior prova de amor que eu possa dar a eles. Por quê? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar o meu lado. Eu sei que isso é polêmico, eu sei que muita gente aqui vai concordar, outras nem tanto, mas de verdade eu acho que é um assunto que a gente precisa falar, que é de jogar esse peso da nossa velhice em cima dos nossos filhos. E, para quem não me conhece, meu nome é Simara e você está no canal Vida Prática. E aqui a gente conversa sobre as coisas que quase ninguém gosta de falar. Bora pro vídeo. Eu marquei algumas coisas aqui, alguns tópicos, para que eu não esqueça de nada, porque eu acho muito importante. Que é, não é falta de amor. Então, não é porque eu não espero nada dos meus filhos, é porque meus filhos são ruins, porque meus filhos são péssimos. Não, não é nada disso, gente. Eu não espero nada porque eu, de verdade, não quero jogar as minhas frustrações, a minha falta de estabilidade emocional, a minha falta de dinheiro em cima dos meus filhos. Porque filho, na realidade, ele não foi criado para entender os pais, para cuidar dos pais. É muito diferente, é muito diferente quando a gente tem um filho. A gente tem um filho, a gente cuida desse filho, a gente educa esse filho e coloca esse filho aí para viver nesse mundo. A gente sempre espera ter feito o melhor que a gente pôde, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações e dentro daquilo que a gente aprendeu, que a gente foi educado também por pais. Então é um ciclo. Os pais sempre tentam fazer o melhor, pelo menos é o que eu acredito. E já ouviu aquele ditado que uma mãe cria 10 filhos não cuidam de uma mãe? Isso é real, mas isso não eu acho que sempre foi interpretado de uma forma errada. Hoje eu entendo perfeitamente esse ditado. Porque uma mãe, ela foi sim, desde que ela é mãe, ela já tem a capacidade de cuidar de 10, de 12, de 5, de quantos filhos ela tiver. Só que ao contrário é o filho. O filho, ele não tem ali aquele entendimento que ele tem que nascer, crescer e ficar adulto e cuidar dos pais idosos. A gente não vem com esse formato, a gente não vem formatado para isso. Eu acho que é por isso que tem tanta dificuldade dos filhos cuidarem dos pais. Mas eu sei que tem muita gente aqui que vai dizer assim: mas eu cuido dos meus pais, é obrigação sim cuidar. A que preço? A que preço você cuida dos seus pais? Ou você cuidou dos seus pais? Do seu emocional? Do seu financeiro? Do seu esgotamento físico e mental? Então, é muito pesado um filho cuidar sozinho dos pais idosos. É pesado, gente. Eu falo isso porque eu trabalho com isso, a minha família trabalha com isso. E não estou dizendo que, nossa, todos os filhos acham isso, não. Mas aquele filho que cuida, aquele filho que é o cuidador, aquele filho que deixa de viver para cuidar. Sabe, tem família que ele tem uma dinâmica, né? Ele tem 6 irmãos, 5 irmãos. Aquela pessoa que ela é mais frágil na família, eu tô colocando frágil, mas aquela pessoa que às vezes tem dificuldade financeira, que trabalha fora, aí a família se junta, não, então fulano, você sai do trabalho e vai cuidar do papai e da mamãe ali. Cara, é a pior coisa que essa pessoa vai fazer na vida dela. Ela vai se acabar. E eu vejo
muito isso acontecendo, muito, acontece muito essa dinâmica. Aí paga um salário para a pessoa, paga ali um tantinho, achando que aquela pessoa ela não vai ter mais vida social, ela não vai ter mais vida. Ela não tem, porque é o tempo todo cuidando do papai e da mamãe, ou da mamãe ou do papai. Ela sabe essa dinâmica? É isso. Então, é por isso que hoje, de verdade, eu falo por mim, tá, gente? Esse canal é mais sobre mim, sobre a minha régua, sobre o que eu acho. Não colocar esse peso em cima dos meus filhos, para mim é libertador. E, principalmente, é libertador para eles. A gente tem que se preparar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou cuidando da minha saúde, eu estou cuidando da parte financeira da minha vida para que eu não dependa totalmente dos meus filhos daqui a um tempo. Eu sei que hoje eu estou com 55 anos, vou fazer 56 agora em agosto. Só que o tempo passa rápido, principalmente para nós que já passamos dos 50. Então, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa analisar. Eu quero jogar esse peso em cima dos meus filhos vão aguentar esse peso? Porque às vezes a gente coloca muita expectativa em cima dos filhos da gente. E aí a gente se decepciona. É uma decepção em cima da outra. Porque às vezes os pais são mais polidos para falar com os filhos, mas filho não é polido para falar com pai e mãe não, gente. Não é verdade? Não são. Quando eles têm que falar as coisas pra gente, eles falam sem dó nem piedade. Eles falam mesmo. Quando eles têm que ser grossos com a gente, eles são. Quando eles têm que dar um gelo na gente, eles dão. E quanto mais a gente fica criando expectativas sobre os filhos, mais essa relação fica complicada. A gente, pelo menos assim, eu quero deixar eles livres, eu quero deixar eles de uma maneira confortável, para que eles possam estar comigo, mas não naquele ponto de, eu tenho que ir lá na mãe. Se eu não for, ela vai ficar reclamando. Se eu não for, ela vai ficar ligando. Se eu não for, ela vai ficar reclamando pro fulano, pro cicrano. Sabe aquela mãe que, ou pai, né? Mais acontece, eu acho que mais com mãe mesmo. O filho liga, oi mãe, como você está? Filho, eu não tô bem. Nossa, eu tô muito mal. A mãe não dormiu essa noite. O seu pai não sei o quê. A sua irmã fez isso, isso e aquilo. O seu irmão fez isso. Ninguém vem me ver. Porque quando eu morrer, sabe esse tipo de coisa? Eu sei que às vezes a gente como mãe, às vezes a gente dá umas escapulidas. É normal. Não tem jeito. A gente dá ali umas escapulidas que eu falo, não, eu queria dizer assim, umas escorregadas. A gente dá umas escorregadas. Às vezes a gente dá uma vitimizada, a gente quer um carinho, a gente quer que eles, né, fiquem um pouquinho perto da gente. A gente dá, mas a gente tem que se policiar. Eu me policio muito para não ficar ali chato, sabe? Não ficar se enfiando dentro da casa de filho. Principalmente filho casado, que já estão casados, já tem sua família. Não ficar se enfiando. Tem mãe que ela acha que ela pode se enfiar dentro da casa dos filhos, que ela pode dar palpite, que ela pode falar a forma que o filho ou a nora tem que cuidar dos netos, né? E por aí vai. Tem muita mãe sofrendo por expectativa que os filhos nem sabem que existem. Essa expectativa só tá na sua cabeça aí. Seu filho, tá vivendo a vida dele lá e para ele tá tudo bem. Filhos não sabem lidar com o peso dos pais. Isso é pesado, gente, mas é verdade. Sabe quando você quer jogar, quer contar as suas frustrações, os seus medos? Isso é uma coisa que eu já tirei pelos meus.
Eles gostam muito, principalmente a minha filha, de falar sobre a vida dela, de falar sobre o trabalho, de falar sobre as coisas pessoais. Ela gosta de falar, ela fala horas. Mas sabe quando eu quero falar só uma coisinha? Uma coisa que tá me chateando, às vezes com meu marido, ou uma coisa assim, ela não quer ouvir. Ela não quer ouvir. Eu falo um pouco, quando eu vou entrando num assunto, ela me corta, ou ela já começa a entrar em outro assunto. Ela não quer saber os meus problemas, ela quer falar os dela. E eu acredito de verdade que não são só os meus que são assim. De verdade, eu vejo várias mães, eu converso com outras mães que são mais ou menos da minha idade, e quando elas falam assim, contam isso, um ponto aqui, um ponto ali, eu vejo que tudo se encaixa. E é mais ou menos, se não é igual, é parecido. Os filhos, eles ficam muito desconfortáveis quando a gente começa a falar da gente. E sabe aquele filho que ele é grosso, ele perde a paciência. Tem filho, gente, que por pouca coisa, ele perde a paciência com os pais. Pouca coisa, às vezes uma coisinha de nada, que a mãe liga, pede ou pergunta, alguma coisa que a mãe não sabe fazer, principalmente esses aplicativos aí de celular, tanta coisa, né, hoje, que a gente, esse mundo digital que a gente não sabe, e você vai perguntar para os filhos. De verdade, eu desisti. Eu enfiei a cara e fui aprender, fui anotar minhas senhas, fui aprender a lidar com o IA, fui aprender a lidar com aplicativos de celulares, com aplicativos de banco, para libertar meus filhos disso, porque eu via que toda vez isso era uma questão para eles. E automaticamente era uma questão para mim, porque eu ficava brava, ficava com raiva, ficava chateada, falava, poxa, mas vocês não podem fazer nada para mim, toda vez que eu peço alguma coisa é isso. E eu sei que muita mãe fala isso, principalmente negócio de senha. Que a gente do nada quer que o filho lembre a senha que a gente colocou no nosso celular, no nosso aplicativo. Como é que a criatura vai lembrar, gente? E aí ele fica, poxa, você não anotou, você não anota nada, e não sei o que, já dá uns pitaços na gente, né? Então, a gente tem que pensar. Então, uma coisa que eu fui buscar. Ah, meu marido muitas vezes pedia as coisas, né? E eles demoravam muito para fazer e ficava nervoso, reclamava para mim. Eu falei, homem, a gente tem que aprender a fazer as coisas. A gente tem, eles não têm essa obrigação. A gente tem que aprender. E bora aprender. E ele não foi aprender, e eu não fui aprender. É isso. É a gente também fazer nossas coisas. Os filhos procuram os pais como abrigo, mas muitos não conseguem ser o abrigo dos pais. Filho, gente, não foi feito para isso. É a pura realidade. Parem de romantizar que o filho, ou seus filhos, ou um filho, ou vários filhos, eles vão ser aqueles, nossa, igual você quando teve eles, você cuidou desde pequenininho, teve paciência, ou não, né, que a gente também perde paciência com o filho. Mas esperar o mesmo dos filhos. Eu sinto dizer que não vai dar certo. Não transformar filho em bengala emocional. Eu acho que isso eu já falei, né? Não jogar solidão em cima deles, não despejar angústia o tempo inteiro, não fazer deles responsáveis pela nossa felicidade. O amor é uma coisa, dependência emocional é outra completamente diferente. Não fazer do filho aquele divã. Ah, tudo eu tenho que fazer junto com meu filho. Ah, se meu filho não vem me visitar, eu caio de cama. E se meu filho não faz isso, se meu filho não liga todo dia, se meu filho... Não bota esse compromisso em cima do seu filho. Eu não coloco, de verdade. Ó, eu comecei a ver que se eles não vêm na minha casa, ou se eles não me ligam, eu sei que eles estão bem. Eu sei que eles estão vivendo a vida deles. Porque a partir do momento que eles começam a vir, que eles começam, mãe,
eu já sei que o negócio não tá bom. Então eu prefiro 1000 vezes que eles não me procurem e estejam bem do que me procurarem e eu sabendo que eles não estão. Quando eles começam a me rodear muito, eu já vejo que eles não estão muito bem, que eles estão precisando de mim. Quando eles pedem para eu fazer uma comida, me liga, mãe, faz uma comida, eu quero comer sua comida. Ou mãe, sabe? Esse tipo de coisa, eu já entendo. Eu falo, eles não estão bem. Ou ela não está bem, ou ele não está bem. Então você já começa a identificar ali alguma coisa. Se meus filhos não me procuram, é porque eu sei que eles estão bem. E isso para mim é paz, é tranquilidade. Porque de verdade, eu um tempo atrás ainda achava, sabe? Eu tinha essa romantização de achar que filho... Não, depois eu fui entendendo essa dinâmica, eu fui me libertando, me decepcionei. Ixi, inúmeras vezes eu achava uma coisa e depois via que não, que é completamente diferente, que várias situações desagradáveis já aconteceram para que eu chegasse nesse ponto que hoje eu penso dessa maneira. Então, por isso que eu falo. E aí também um grande aprendizado para mim é a própria casa de repouso. Gente, aquilo ali é uma faculdade, sabe? É uma pós-graduação. A gente começa a olhar, a gente começa a perceber e as coisas são muito parecidas. A dinâmica familiar, por mais que cada família tenha a sua, no geral, a grosso modo falando, é tudo igual. É tudo igual. E quanto mais filho tem, quanto mais filho as pessoas têm, mais problema ela vai ter na terceira idade se ela ficar dependendo do cuidado dos filhos. Envelhecer sem preparo é perigoso. Muita gente envelhece confiando nos filhos, que os filhos vão cuidar dela quando ela precisar. Então ela não se prepara de maneira nenhuma, nem cuidando da saúde e principalmente, gente, financeiramente. Se você cuida da sua saúde, cuida do seu financeiro, se você se prepara, vai ser muito mais fácil do seu filho cuidar de você quando você chegar a precisar de verdade. Porque hoje vocês sabem melhor do que tudo aí, vocês estão vendo na TV, nos jornais, que nós estamos vivendo muito. Estamos vivendo aí 70, 80, 90, 100 anos. Tem muita gente passando dos 90, 94, 98. Só que, às vezes, a gente chega nessa idade, mas chega dependente de um monte de remédio, de um monte de coisas para estar vivo até lá. E não é, eu sei que tem gente que vai dizer assim, eu não quero viver até essa idade, eu não vou viver até essa idade. Quem decide isso não é você, não sou eu. Quem decide isso é Deus. E hoje a medicina também, porque a medicina ela está aí para dar uma sobrevida para gente. Só que ela não se importa como que você vai chegar lá não, meu filho. Você tomar 20 remédios de pressão, você tomar um monte de coisa, você usar sonda, você usar gastro e um monte de coiseira. Por isso que eles querem prorrogar tanto a vida das pessoas. E não é a gente que decide. A gente não tem poder sobre isso. É uma coisa que eu aprendi muito, muito, muito em casa de repouso, é isso. A gente não sabe nada. Cada um tem seu tempo aqui na Terra. E a gente não faz ideia de como as coisas têm que ser. Então, muita gente envelhece achando que os filhos vão resolver tudo. Ó. Consulta, mercado, companhia, financeiro e saúde. A gente acha que não pode marcar uma consulta, não pode ir ao mercado sozinho, não pode ligar lá para pedir um mercado, não posso pegar um Uber, não posso isso, não posso aquilo.
E quanto mais eu falo, hein, por experiência própria, quanto mais você fica tentando depender dos filhos, mais os filhos vão correr de você. E se esse filho não quiser, e se ele não conseguir, ele vai fugir de você. Vai. Porque os meus já fizeram isso. Eu comecei a depender muito, falar muito, ó. O filho, ele se manda da gente. E ele não sente culpa por isso não, tá, gente? Mãe se sente muito culpada das coisas. Filho, não. Filho não sente culpa nenhuma. Agora, o principal, eu acho que eu aprendi é que a gente tem que cuidar da saúde da gente. Porque a saúde é autonomia, né? Se a gente tem saúde, a gente consegue ter uma autonomia maior para não depender tanto dos filhos. Cuidar da saúde hoje é proteger a nossa liberdade do futuro. Isso é muito importante, tá? Muito importante. Cuidar do nosso financeiro, falo isso aqui no canal, porque eu sei o quanto isso é importante. Porque eu sei que muita gente vai dizer, mas dinheiro não é tudo, dinheiro não resolve tudo. Gente, dinheiro resolve quase tudo na terceira idade, tá? Ele evita muito sofrimento. Ele paga por ajuda. E, principalmente, ele paga pelas nossas escolhas. A gente pode escolher. Você pode ter um cuidador dentro de casa para te ajudar. Você pode. Eu sei que não é barato, não é para todo mundo. Mas se você se programar, se você tem condições aí de se programar, para que você possa pagar um lugar para você ficar, quando você realmente precisar, se você precisar, né, de um lugar, você possa pagar uma casa de repouso. Então o seu filho, ele vai fazer ali aquele trâmite de te colocar numa casa de repouso, tal, mas ele não vai ter que sacrificar a família dele, sacrificar ele e o restante dos irmãos para pagar aquela casa de repouso. Então isso já tira um peso, já deixa a coisa, 1000 vezes mais leve. A gente vê brigas horrendas de família, horrendas mesmo. Quando os filhos têm que dividir entre eles o valor de uma casa de repouso, os custos de medicação, os custos de fralda e por aí vai. Isso aqui não é propaganda de casa de repouso, não, pelo amor de Deus, tá? Eu só tô falando que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar de ter o mínimo de autonomia. E autonomia, para mim, é saúde e financeiro. Esses são os pilares, assim, os principais, para a gente poder não jogar esse peso em cima dos nossos filhos, que é o que eu não quero. Eu não quero mesmo e não coloco essa obrigação em cima dos meus filhos e não acho que eles tenham que ter essa obrigação. Essa obrigação é minha. Eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que me preparar para envelhecer. Eu não posso envelhecer de qualquer maneira e pegar e me jogar em cima deles. Depois, quando eu estiver sofrendo lá na frente, eu não posso também dizer que a culpa é deles. Porque eles não cuidam direito. Eles não cuidam direito de mim. Meus filhos são isso, são aquilo. E eu? Eu pensei em mim? Eu pensei que eu poderia passar por isso lá na frente? Cada um conhece seus filhos, gente. Cada um conhece. Só que, quando você nunca precisou do filho, ele é de uma maneira. Quando você começa a exigir, a depender, ou não tem, às vezes não é nem você que começa, chegam as demandas para ele e ele tem que resolver. Aí você vai ver que o negócio vai mudar de figura, viu? A coisa muda completamente. Quando a gente não se prepara financeiramente, alguém pode acabar pagando essa conta depois. E muitas das vezes, essa conta é muito alta para a gente, porque a gente vai se sentir um lixo lá na frente. A gente vai se sentir mal, a gente vai ser espizinhado, a gente vai ouvir muita coisa que a gente não gostaria de ouvir, principalmente de quem a gente ama, que são nossos filhos. E vai ouvir, sinto muito, mas vai. Muita coisa eles vão jogar na nossa cara, muitas
coisas eles vão realmente passar do ponto com a gente. Porque tudo isso por quê? Porque a gente não se programou, porque a gente não pensou no futuro, porque a gente, eu tô vivendo, depois quando eu ficar velho, meus filhos aí resolvam. Não é bem assim, gente, não é bem assim. Não joga essa responsabilidade para cima do seu filho, porque vai ser muito complicado para você e para ele. E às vezes você pode ter 10, tá? É que nem eu tô falando aqui nesse vídeo. Quanto mais filhos você tiver, mais você tem que se preocupar. A minha frase aqui para você hoje é: eu quero que meus filhos estejam perto de mim por amor, não por obrigação. Isso para mim não tem preço. Eu não quero que eles estejam aqui porque eu não me programei, eu não me cuidei. Porque sabe uma coisa que meu filho começou a falar e eu comecei a prestar muita atenção, porque eu presto muita atenção nas coisas, gente. Às vezes ele dizia assim, se ela precisar, porque é uma doença, tal, tudo bem. Agora, se ela ficar doente porque ela não se cuida, porque ela não tá nem aí pra ela, aí eu não tô nem aí também. Eu ouvi isso, tá? Então, por isso que eu falo pra você. É por isso que eu estou me programando. Tudo vai dar certo? Tudo vai ser como eu gostaria? Claro que não. Mas pelo menos eu já estou dando um passo para a minha liberdade, e principalmente para a liberdade deles. Eu não quero ser uma pessoa que é um peso em cima dos filhos, porque eu sei o quanto isso é difícil para os dois lados. Tem aquele filho que é mais cuidadoso? Tem. Tem aquele filho que é mais disperso? Também tem. E aí que mora o problema. É aí que um irmão vai começar a cobrar do outro e isso vai virar uma briga entre eles. E você vê como o negócio é grave? Então não é só sobre a gente. Não é só sobre a gente. É sobre os irmãos também. Os irmãos não se falarem mais, os irmãos brigarem, os irmãos terem que processar uns aos outros. Tudo isso por quê? Porque eu não me programei. Eu não tive essa percepção. Eu não cuidei de mim. E aí joguei esse peso em cima dos meus filhos. Então hoje eu não acredito de verdade que a gente tenha que jogar a nossa velhice em cima dos nossos filhos, o nosso cuidado. Não, eu não acho que não. Os filhos tenham que cuidar dos pais dessa maneira, de jeito maneira. E é por isso que eu libertei meus filhos disso. E se um dia eu depender deles, que possa ser que aconteça, mas eu penso que vai ser de uma forma mais leve, vai ser de uma forma mais tranquila. Simara, mas vocês têm casa de repouso? É fácil ali? Gente, eu não sei se a gente vai ter casa de repouso daqui a 20 anos. Eu não sei. Eu não sei como é que vai estar. Eu não sei como que vai estar a minha saúde de verdade, porque isso a gente cuida, mas a gente não sabe, não tem poder de saber o que vai acontecer daqui 10 anos, daqui 20 anos, nem daqui amanhã. Mas o importante é a gente se cuidando, um pouquinho de cada vez, para que as coisas fiquem mais leves para os nossos filhos. Tá? Se você chegou até aqui, que eu sei que esse assunto é muito polêmico, eu sei que muita gente não vai concordar comigo, vai achar sim que os filhos têm essa obrigação. Comenta aqui embaixo e me fale o que você acha e o que você está fazendo hoje para não depender amanhã 100% dos seus filhos, não jogar esse peso em cima deles. E a gente tem que normalizar, sim, que a responsabilidade pela nossa vida é nossa, não dos nossos filhos. A gente não colocou o filho no mundo para cuidar da gente, muito pelo contrário. E eu fico por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.